Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na INE Geopolítica. A gente vai analisar hoje essa notícia que está em todo canto, né? O cessar-fogo entre Israel e Hamas, depois de 15 meses, imagina, de guerra em Gaza. Uma guerra devastadora. É bem importante a gente entender a fundo esse acordo, viu, Bruno? Não só, os detalhes do que foi combinado, mas também qual o impacto real na vida da população de Gaza. E as perguntas que ainda estão, assim, pairando no ar. É isso aí, Ana Clara. A gente vai, dissecar tudo. As fases do acordo, o contexto histórico dessa briga, né, que já se arrasta por décadas, os desafios para essa paz, sei lá, se a gente pode chamar assim, realmente acontecer. Sabe o que me chama a atenção logo de cara? A estrutura do acordo ele se divide em 3 fases, cada uma com seus objetivos e, claro, com seus desafios, né? Interessante. Pelo que eu entendi, a primeira fase foca na questão humanitária, né, com a libertação dos reféns. Isso, a libertação de 33 reféns inicialmente. Mulheres, crianças, idosos, doentes, feridos. Em troca, Israel libera prisioneiros palestinos. E junto com isso, começa a retirada das tropas israelenses de áreas povoadas em Gaza, além de aumentar a ajuda humanitária, né? Entendi. Uma tentativa de, sei lá, criar um ambiente pelo menos um pouco estável para as próximas etapas, né? Mas, e a segunda fase, Ana Clara? É aí que o bicho pega. Com certeza. A segunda fase busca um fim permanente da guerra, que é o que está escrito no acordo. Mas é aí que a gente encontra uns problemas sérios. Tipo, quais, por exemplo? Bom, para começar, a libertação dos outros reféns que ainda estão lá depende da libertação de mais prisioneiros palestinos. E o Hamas exige a libertação dos membros que participaram dos ataques de 7 de outubro, algo que Israel já falou que não vai negociar. Ixi, é um impasse tanto, hein? E a retirada total das tropas israelenses, principalmente daquela área ali na fronteira com o Egito, também deve ser um ponto complicado, né? Afinal, essa área sempre foi importante para a segurança de Israel, não é? Exato. E essa questão da segurança é central para Israel, o que deixa a negociação mais complexa ainda. Porque para eles ceder em relação a essa área pode significar, abrir a guarda para novos ataques. Mas, para o Hamas, a presença do exército israelense em Gaza é vista como uma ocupação, né? Um símbolo da opressão que eles querem derrubar. Ou seja, um nó difícil de desatar. E além disso tudo, a fragilidade do cessar-fogo em si me preocupa, sabe? Qualquer problema, por menor que seja, pode botar fogo no parquinho de novo. Total. A história do conflito entre Israel e Palestina, infelizmente, é cheia de acordos de cessar-fogo que acabaram sendo quebrados. A desconfiança entre os dois lados é enorme e qualquer coisinha pode reacender o conflito. E ali, Ana Clara, nesse contexto todo, como você vê o impacto imediato desse cessar-fogo na vida de quem está lá em Gaza? São 2 milhões de pessoas que tiveram que sair de casa e muitas dessas casas foram destruídas. Para onde elas voltam? Como elas reconstroem a vida no meio de tanta destruição? É uma situação muito difícil, Bruno. Imagina o desespero dessas pessoas. Voltando para casa e encontrando tudo destruído. Sem água, sem luz, sem comida, muitas vezes sem familiares e amigos. As marcas dessa guerra são profundas. E a ajuda humanitária é urgente. É de partir o coração. E a reconstrução de tudo, principalmente de áreas que foram totalmente destruídas, tipo o bairro Brasil em Rafah, nossa, vai ser um desafio gigantesco, né? Sem dúvida. A destruição é enorme. Hospitais, escolas, sistema de água, esgoto, tudo precisa ser reconstruído. E além da parte física, tem a questão do trauma psicológico. A população de Gaza vai precisar de ajuda para lidar com as perdas, com o medo, com incerteza, né? E tudo isso em um lugar minúsculo, superpovoado, que já está sob bloqueio há anos, com a economia fragilizada e uma infraestrutura precária. As condições em Gaza já eram muito difíceis antes da guerra, agora a situação está ainda pior. A comunidade internacional precisa se mobilizar para dar apoio humanitário em larga escala e ajudar na reconstrução. E por falar em comunidade internacional, Ana Clara, não podemos ignorar o papel dos outros países nesse cessar-fogo, né? Estados Unidos, Catar e Egito, por exemplo, tiveram um papel fundamental na mediação, não é? Sim, com certeza. O Catar, principalmente, tem se destacado como mediador em conflitos no Oriente Médio, buscando uma posição de liderança na região. No caso de Gaza, eles têm atuado como um canal de comunicação entre o Hamas e Israel, tentando construir pontes e encontrar soluções que os dois lados aceitem. E os UA, com toda a sua influência, né, tanto política quanto econômica, com certeza pressionaram para que esse acordo fosse fechado. Mas qual o real interesse dos UA nesse cessar-fogo? Me pergunto isso. Bom, os UA têm um histórico longo e complicado no conflito entre Israel e Palestina, né? Eles são aliados de Israel, mas também reconhecem a necessidade de uma solução de dois estados. O cessar-fogo pode ser visto como uma forma de acalmar a região, evitar que a violência aumente ainda mais e abrir caminho para novas negociações de paz. Entendi. E o Egito, com a sua posição estratégica ali, né, controlando a fronteira com Gaza, também tem um papel crucial, tanto na questão da segurança quanto na entrada da ajuda humanitária, certo? Exatamente. O Egito não quer que a instabilidade em Gaza chegue no seu território, então eles têm interesse em manter a calma na região.
E eles também são importantes na mediação entre Israel e Hamas, tentando garantir que o cessar-fogo seja respeitado e que a ajuda humanitária chegue a quem precisa. Será que esses países vão continuar engajados no processo de paz a longo prazo? Será que eles vão se comprometer com a reconstrução de Gaza e pressionar por uma solução política que dure? Boa pergunta, Bruno. A história mostra que muitas vezes o entusiasmo inicial da comunidade internacional diminui com o tempo e as promessas de ajuda e apoio acabam não se concretizando. É preciso ficar de olho nos próximos passos e cobrar dos líderes mundiais um compromisso real com a paz em Gaza. E, claro, não podemos esquecer do Donald Trump, que já está se colocando como o grande responsável pelo cessar-fogo. Típico do Trump, né? Mas a verdade é que esse acordo só aconteceu por causa de um conjunto de fatores. O trabalho dos mediadores, a disposição, mesmo que meio a contragosto, de Israel e Hamas de negociar, a pressão da opinião pública internacional e, claro, o cansaço dos dois lados depois de 15 meses de uma guerra brutal. E falando de Hamas, Ana Clara, chegamos a uma questão central. O futuro de Gaza. Quem vai governar o território? O Hamas, que controla Gaza desde 2007, vai continuar no poder. Ou a autoridade palestina, que é reconhecida internacionalmente, vai conseguir voltar a controlar a região. É uma pergunta difícil, Bruno, e não tem uma resposta fácil. Israel é totalmente contra o Hamas, que eles consideram um grupo terrorista e temem que a autoridade palestina, que está enfraquecida e dividida, não consiga controlar a região. E já estão falando em criar uma administração provisória em Gaza, até que se encontre uma solução definitiva. Mas quem participaria dessa administração? Como ela funcionaria na prática? Quais as chances de dar certo? São muitas perguntas e as respostas ainda são incertas. O futuro de Gaza é uma incógnita, mas uma coisa é certa. A população palestina precisa participar desse processo. Eles precisam ter o direito de escolher seus líderes e de participar das decisões que afetam suas vidas. E nós, aqui na IAN Geopolítica, vamos continuar acompanhando essa história de perto, trazendo para você todas as informações e análises, mas antes de continuar, acho que a gente precisa entender melhor o impacto desse cessar-fogo na vida da população de Gaza. Afinal, são eles que estão sofrendo as consequências diretas desse conflito. O que esse acordo significa para o dia a dia dessas pessoas? É verdade, Bruno. Precisamos dar voz a essas pessoas e entender o que esse acordo muda na vida delas. Voltando à nossa análise sobre o cessar-fogo, acho que a gente precisa se aprofundar no impacto real na vida da população de Gaza. A gente já falou, né? Mas é importante lembrar. São 2 milhões de pessoas voltando para casas destruídas, muitas sem água, sem luz, sem comida e com traumas profundos. É como se elas tivessem que recomeçar a vida do zero, Ana Clara. E em condições terríveis, né? Como reconstruir tudo depois de uma experiência tão devastadora, difícil imaginar. É um desafio enorme, Bruno. Pensa na angústia dessas pessoas. A necessidade de ter um teto, comida, água, remédios, atendimento médico, escola para as crianças. E no meio de uma infraestrutura completamente destruída. Hospitais, escolas, sistema de água, esgoto, tudo em ruínas. A ajuda humanitária nesse momento me parece crucial para garantir a sobrevivência dessas pessoas. Sem dúvida. A entrada de 600 caminhões por dia em Gaza, levando comida, combustível, material de construção, medicamentos, é uma esperança para essa gente. Mas será que é o suficiente? Será que essa ajuda vai chegar em quem realmente precisa? Essa é uma pergunta importante, né? A gente sabe que a corrupção, a burocracia são obstáculos enormes na distribuição de recursos, principalmente em áreas de conflito. Como garantir que a ajuda chegue nos mais necessitados de forma justa e transparente? É um dos grandes desafios, Bruno. A comunidade internacional, as organizações humanitárias, as autoridades locais, todos precisam se esforçar para garantir que a ajuda seja distribuída de forma eficiente e chegue em quem precisa, sem desvios, sem favorecimentos. A transparência é fundamental para que a ajuda humanitária realmente funcione. E além da urgência da ajuda humanitária, tem a questão da reconstrução de Gaza, que me parece uma tarefa hercúlea. Como reconstruir uma cidade que foi praticamente pulverizada. Por onde começar? A tarefa é realmente gigantesca, Bruno. É preciso tirar os escombros, reconstruir casas, hospitais, escolas, redes de água, esgoto, sistemas de energia. Tudo isso em um território pequeno, superpovoado e com recursos limitados. Sem esquecer do trauma psicológico, né? Que às vezes não é visível, mas deixa marcas profundas. As pessoas vão precisar de apoio para lidar com a perda, com o medo, com a incerteza do futuro. Com certeza, Bruno. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física e muitas vezes é esquecida em situações de emergência. É preciso oferecer apoio psicológico para essas pessoas, para que elas possam superar o trauma da guerra e reconstruir suas vidas. Trabalhar esse trauma é essencial para que elas possam ter esperança, sabe, e seguir em frente. E nesse contexto de reconstrução, Ana Clara, como você vê o papel do Ziwad, do Qatar e do Egito, você acha que eles vão continuar comprometidos com a reconstrução de Gaza e com a busca por uma paz duradoura na região? É difícil prever o futuro, né, Bruno? Mas a gente pode observar que esses países tiveram um papel muito importante na mediação do cessar-fogo.
Isso mostra que eles têm um certo interesse em trazer estabilidade para a região. O Catar, por exemplo, tem investido em projetos humanitários e de desenvolvimento em Gaza. Eles querem ter mais influência na região. Os EUA, por sua vez, querem manter estabilidade no Oriente Médio, que é estratégico para eles. E o Egito, como a gente já falou, não quer que a instabilidade de Gaza chegue no seu território. Então, existem interesses em jogo, mas também existe uma responsabilidade humanitária. A comunidade internacional precisa se unir para garantir que Gaza não seja abandonado, né? A reconstrução da região e a busca por uma solução política duradoura exigem um esforço conjunto, um compromisso a longo prazo. Concordo totalmente, Bruno. A gente não pode se contentar em só apagar o incêndio, né? É preciso construir uma base sólida para a paz, para que essa história não se repita. E essa base precisa ser construída com diálogo, justiça social, respeito aos direitos humanos e buscando uma solução que atenda às necessidades dos dois lados, israelenses e palestinos. E, claro, a gente não pode esquecer que cessar-fogo, por mais que seja um alívio para a população de Gaza, é só um primeiro passo, um passo ainda incerto em direção à paz. Mas, para alcançar a paz, é preciso muito mais do que só silenciar as armas. Exato, Bruno. O cessar-fogo é frágil, os desafios são enormes e a desconfiança ainda está lá. Construir a paz em Gaza exige diálogo, concessões, superação dos traumas e construir um futuro em conjunto. É um caminho difícil e longo, mas que precisa ser trilhado com determinação e esperança. E agora, Bruno, a gente chega num ponto crucial da nossa análise, né? A gente já discutiu as fases do acordo, o impacto na vida das pessoas, o papel dos outros países, a necessidade da ajuda humanitária, os desafios para reconstruir Gaza. Mas a grande questão que fica é, será que esse cessar-fogo é realmente o fim da guerra? Ou será que é só uma pausa? Uma pergunta que não sai da cabeça de ninguém, né, Ana Clara? A gente viu que esse acordo é frágil, cheio de impasses de desconfianças, e a história do conflito, infelizmente, mostra que vários acordos de cessar-fogo acabaram sendo quebrados. E aí a região mergulha de novo na violência e no sofrimento. É verdade. E a gente não pode ignorar que as razões que levaram à guerra, elas ainda existem. O Hamas, mesmo enfraquecido, ainda tem poder militar, pode se rearmar, se reorganizar. E Israel não desistiu de acabar com o Hamas, de garantir a sua segurança. Então quer dizer que a paz em Gaza ainda está em terreno instável, né? Ameaçada por interesses que são diferentes, pela falta de confiança, né? Qualquer coisinha pode ser o estopim para uma nova guerra. Exatamente. E a questão da liderança em Gaza, que a gente vai discutir agora, deixa tudo ainda mais complicado. O futuro de Gaza é incerto, o Hamas pode continuar, a autoridade palestina pode voltar, ou pode ter até uma administração provisória. É como se a gente estivesse num labirinto, Ana Clara, com vários caminhos, mas nenhum deles é fácil. Enquanto isso, a população de Gaza fica refém dessa instabilidade, sonhando com a paz que parece que nunca chega. E é aí, Bruno, que a comunidade internacional precisa ter um papel mais ativo, mais presente. Não basta só pressionar por um cessar-fogo ou mandar ajuda humanitária quando a situação está crítica. É preciso um compromisso de verdade para encontrar uma solução política justa e duradoura, uma solução que atenda os dois lados, israelenses e palestinos. Uma solução que traga justiça social, que respeite os direitos humanos, que permita que os dois povos convivam em paz. É preciso investir na reconstrução de Gaza, não só na parte material, mas também na parte social, psicológica. É isso mesmo. Investir em educação, em oportunidade de trabalho, em diálogo entre as comunidades, em curar os traumas do passado. É preciso construir pontes onde hoje só tem muros e abismos. E nós, aqui na Geopolítica, a gente vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para você as análises, as informações, as diferentes perspectivas sobre o futuro de Gaza e do conflito entre Israel e Palestina. Porque a gente acredita que informação e debate são ferramentas essenciais para construir um futuro mais justo, mais pacífico para todo mundo. E você que está acompanhando a gente, o que você acha sobre o futuro de Gaza? Quais são suas expectativas, suas preocupações? Deixe o seu comentário, a gente quer saber a sua opinião. Continuem acompanhando a IAI na Geopolítica para ficar por dentro desse e de outros assuntos importantes da geopolítica mundial. Até a próxima.